Dando sequência, determinação, decisão e determinação. Então, essa atitude aí de pôr a mão no arado e não olhar para trás e saber que você tem uma missão nessa terra. E isso não pode ser uma coisa que você faz alternadamente, quando quer, não. Tem que ser uma decisão, uma determinação, sabendo a importância, né, de você evangelizar e cumprir o ID de Cristo. Perseverança, persistência e perseverança. Né? Nós não podemos só começar, mas nós precisamos ir até o fim. Embora a gente seja muito tentada a desanimar, né? Eu comecei a evangelizar aquele meu amigo, mas ele é tão difícil, eu parei de orar por ele, parei de evangelizar, desisti dele, não desisti. Jesus não desistiu de nós. Quantas vezes nós falhamos e o Senhor veio e nos restaurou? Né? Nós precisamos ter a mesma persistência, né? Se você começou a evangelizar, começou a discipular alguém, não pare no meio do caminho, vá até o final, assim como Jesus faz conosco. Compaixão, ter compaixão daqueles que estão em Cristo é fundamental. Jesus é o nosso maior exemplo de compaixão, ele deixou toda a sua glória, por quê? Porque nos amou e teve compaixão de nós, ele veio até nós. Nós precisamos olhar as pessoas como pessoas que estão no sofrimento, pessoas que estão longe de Deus, pessoas que estão caminhando por uma eternidade de sofrimento. E nós temos a palavra de Deus, nós temos a luz, nós temos a resposta para elas, nós não podemos nos calar, nós temos que nos compadecer dos nossos familiares, né, dos nossos amigos, dos nossos colegas, da nossa cidade, da nossa nação e também das pessoas que estão longe em outras nações que precisam ser alcançadas. Compaixão, que Deus enche o teu coração de compaixão. Dependência do Espírito Santo, como nós falamos, a tarefa de evangelização não é uma tarefa só nossa, nós cumprimos, né, o ID de Cristo, nós obedecemos, mas quem vai fazer a obra, quem vai nos usar é o Espírito de Deus. É Ele que vai convencer a pessoa que está ouvindo do pecado dela, é Ele que vai convencer ela que Jesus é o Senhor. Nós só temos que obedecer, porque é o Espírito Santo que faz o papel de convencer a pessoa. Mas nós precisamos obedecer e nós somos o instrumento do Espírito, nós somos o templo do Espírito, é a partir de nós que Ele vai agir. Amém? Dependência do Espírito Santo, não se desanime, não deixe o desânimo tomar você, creia que o Espírito Santo está em você, mesmo quando suas emoções não vão, vá, persevera, porque o Espírito Santo está em você, porque Ele é quem te dá poder para poder evangelizar. Ore antes e peça, Espírito Santo, toma minha vida, eu quero ser um instrumento na vida desse meu amigo, na vida dessa pessoa, né? Porque nós dependemos dele, nós temos que entender que a obra de evangelização é uma obediência nossa, mas somente uma ação do Espírito Santo vai salvar a outra pessoa, amém? Somente uma obra do Espírito Santo nos salva, e somente uma obra do Espírito Santo vai salvar aquela pessoa que nós estamos evangelizando. Oração, como já falamos, a oração é indispensável, sem oração não estaremos preparados, sem oração não perseveramos, sem oração não conseguimos andar com Cristo. A vida de oração é uma vida de dependência. Orar é uma humildade do nosso coração de reconhecer que sem Deus nós não podemos sozinhos, nós precisamos buscar dele, da sua presença. Orar, ore pela pessoa que você vai evangelizar, ore pela sua família, ore pelas conversões, ore por sabedoria de Deus. Paulo pedia oração à igreja, peça oração também à igreja, ore junto com a igreja, vamos orar pelos não cristãos, vamos orar pela nossa comunidade. Você mesmo não sendo um líder na sua igreja, você pode chamar as pessoas a orar pela comunidade, vamos começar a orar para que Deus salve a nossa comunidade, para que pessoas vejam a Cristo por meio da nossa igreja, por meio de nós, né? Então, oração, tanto a vida pessoal de oração para alimentar a sua vida espiritual pessoal, como também para realizar a obra de Deus, né? Como nós já falamos, dependemos do Espírito, e a oração é um meio pelo qual nós calamos nossa voz, nós ouvimos o Espírito, é um meio de nos fortalecermos espiritualmente, é um meio também de nós recebermos de Deus aquilo, palavras, entendimento, conhecimento, tanto na oração como na palavra de Deus, vida devocional, é muito importante, amém? Tenha uma vida de oração, não negligencie a sua vida de oração. Algumas dicas para o evangelismo, como iniciar uma conversa, por exemplo, pode ser por meio de uma pergunta, o senhor, a senhora, ou chama teu amigo pelo nome. Se considera uma pessoa feliz? O tema felicidade é um bom tema. O que é ser feliz? Né?
Você pode começar também perguntando: você já pensou no que vai ser depois que a gente morrer, no que vai acontecer? Aí você pode introduzir o tema. Olha, a palavra de Deus nos dá essa resposta. Às vezes a gente vive olhando para esse mundo aqui como se ele fosse eterno, mas existe uma eternidade depois. Onde é que nós vamos? O que vai acontecer? Jesus nos mostra o que vai acontecer. Ele é o caminho para que nós tenhamos uma eternidade com Deus. Aí você inicia, pode usar um tema, como Jesus usou o tema, por exemplo, da água. Aquela mulher, ele estava com sede, foi pedir água para a mulher, aproveitou que ela estava puxando água e ele falou: eu sou a água da vida. Se você soubesse quem está falando com você, você me pediria, eu te daria água, você não teria mais sede, porque quem bebe de mim não vai ter mais sede. Significa que quem chega em mim não precisa buscar mais nenhum outro, já está saciado, Então, usar as circunstâncias, que a gente tá ali, o contexto, um tema. Às vezes falar de futebol, começa falando do futebol, aí vai falar assim: nossa, a gente tem muitos heróis no futebol, e de repente só que o maior herói, é Jesus, que ganhou todas as partidas por nós, contra o diabo, e contra o pecado. E aí você vai usando situações, às vezes, que você está ali no seu meio, dependendo com quem você vai estar falando, você busca uma pergunta, um tema para iniciar. Pode, como eu já falei, iniciar também por um assunto comum, exemplo, a água, como Jesus fez, ou outros assuntos, dependendo do perfil da pessoa, e do contexto em que aquela pessoa está inserida, ou que vocês dois estão naquele momento. Você pode usar a situação. O clima está quente, está frio, e aí está com calor, está com muito calor, Jesus disse que ele é a água da vida, ele refrigera a nossa alma. Você pode aí, então, começar com um tema que seja comum à pessoa. Atitudes negativas que nós precisamos evitar na conversação, no evangelismo. Não demonstrar pressa. A pessoa pode tomar isso como você não está respeitando, você não está dando importância para aquele momento. Evitar polêmica. A palavra nos ensina a evitar discussões e brigas. Nós não nos encontramos para discutir religião, discutir opiniões políticas, discutir futebol. Não é para discussão, Nós podemos usar um tema, mas não é para discutir, para polemizar, para trazer polêmicas, assuntos que vão trazer brigas, contendas. Não é para isso. Nós não estamos ali para ganhar uma briga, para ter razão numa discussão. Evitar, então, polêmicas, evitar assuntos que podem trazer polêmicas. Nunca ofender a pessoa, Não queremos tirar a pessoa da sua religião, nem ofender a religião dela, começar a falar mal da religião dela. Nós vamos pregar Jesus, ensinar sobre Jesus, ensinar sobre a salvação em Jesus, ensinar que ele é o caminho, ensinar sobre o amor de Deus pela pessoa. Nós não podemos atacar a religião da pessoa. No andar que nós vamos ensinar a verdade, e a verdade vai trazer o entendimento para a pessoa que aquilo está errado, se ela está numa idolatria que está errado, mas isso é no caminhar do discipulado, que ela mesma vai compreender por meio do conhecimento da palavra de Deus. Ouvir a pessoa e não atropelar as falas da pessoa, esperar que ela termine, esperar com calma que ela termine o que ela está dizendo e depois intervir, depois falar. Quando a gente fica interrompendo a pessoa, não dá valor no que ela está falando, a pessoa se sente desconsiderada, desrespeitada e não quer nos ouvir. Ouvir é uma das formas principais. Nós precisamos escutar as pessoas. Falar o que não sabe, isso também é negativo. Falar o que não sabe ou responder perguntas difíceis sem saber. Se você não sabe, seja humilde, diga: não sei esse assunto agora, mas eu vou te dizer. E não deixe que isso te leve a ficar inseguro, porque crer em Jesus não significa que nós sabemos todas as respostas da Bíblia, nem sobre as respostas da vida. Crer em Jesus significa que nós cremos em Jesus, independente do que sabemos ou não sabemos. Sabemos que Ele, porque é o Espírito que nos revela, que mostra o nosso Espírito, que Ele é o Senhor. Então, não discuta, deixa a pessoa falar, escute ela e não responda aquilo que você não sabe. Vamos ver agora algumas atitudes positivas que nós podemos usar. Então, terminando. Tratar a pessoa de forma gentil, mas sem bajulação. Com licença, por favor, obrigado, não há de quê, tudo bem, perdão. A gente precisa ser uma pessoa gentil com a outra, Não podemos chegar ali achando: eu sou o dono da verdade, vim aqui te mostrar qual é a verdade. Não, chegar com humildade, chegar tratando a pessoa bem, não bajulando. Nossa, que lindo teu cabelo. Nossa, não é bajulação, é ser uma pessoa gentil com a outra.
educado com a outra. Isso aí já vai ganhar o coração da pessoa. Procurar sorrir, demonstrar leveza, né? Transmitir amizade, graça e convicção nas suas opiniões. Ser leve, mas convicto, firme naquilo que você acredita. Ser respeitoso, considerar as opiniões e respostas da pessoa e não ser sarcástico nunca, usar de sarcasmo, né? Ou falar uma palavra que vai envergonhar a pessoa, que vai humilhar a pessoa, que vai deixar a pessoa se sentindo que não sabe nada. Não é para isso que nós estamos evangelizando, não é uma guerra de quem fala melhor, né? Nós estamos ali com toda humildade para falar de Cristo, com toda simplicidade, amor e firmeza, e fé e convicção daquilo que nós estamos falando. Ter cuidado com a postura, com os gestos, com as expressões faciais. As suas respostas e gestos podem gerar desconforto na pessoa, desconfiança ou resistência na pessoa evangelizada. Então, nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos fazendo com as mãos, né? Como é que nós estamos sentados de alguma forma, né, não adequada, ou estamos com a cara muito feia, assim, desaprovando o que a pessoa está falando. A gente precisa ter cuidado também nos nossos gestos. Fale do evangelho de forma simples e sincera. Não busque assuntos ou palavras complicadas. Fale sobre o simples e sobre o que você tem conhecimento. Comece do que você sabe. Não pegue assuntos polêmicos, difíceis que você não sabe. E se não souber responder algum questionamento, não perca a sua segurança e nem invente respostas. Diga que não tem domínio sobre tal assunto, mas que vai pesquisar e podem conversar em outro momento. Deixando claro que o evangelho segue sendo a verdade, mesmo que você seja limitado no seu conhecimento ou que você não tenha todas as respostas. Use o seu testemunho e experiência com Cristo. Seja humilde para quem reconhecer que não sabe, como nós já falamos. Você não sabe tudo, se dispor a responder em outro momento, né, se você não sabe o assunto. E não se sentir inseguro por isso. Você tem que estar convicto que Jesus é a verdade. Não é porque eu não estou preparado, não é porque eu não sei esse assunto aqui, que Jesus não é a verdade, não tá em xeque, não está em dúvida quanto a Jesus por causa do meu conhecimento. Não é eu que vou comprovar Jesus com o meu conhecimento, né? Por isso eu tenho que ter essa humildade, dizer, olha, eu não sei te falar mais sobre esse tema, mas eu posso te falar em outro momento, eu vou estudar mais o assunto, mas mostrar firmeza, mas sobre Jesus é o único caminho, Ele é o único Senhor, Ele veio ao mundo e é o único caminho de salvação, e deixar claro, né, sobre a sua convicção. Peça para orar pela pessoa, mesmo que ela não queira aceitar a Cristo. Às vezes ela não quer aceitar, mas aceita uma oração. E se ela não quiser, respeite a decisão dela, não ore e se despeça com gentileza, com respeito, mesmo quando a pessoa não quiser ouvir ou não entregar sua vida a Jesus. Você vai tratá-la com a mesma gentileza, com dignidade e com respeito. Amém? Esses são alguns passos, algumas dicas, né? E o fundamento que é o exemplo e o modelo de Cristo de evangelismo discipulado. Use ele no seu dia a dia. Você e o Leandro agora vão começar a pensar nisso. Como vocês vão trabalhar com as pessoas, como vocês vão abordar uma pessoa, podem discutir agora, conversando sobre o tema, o que a gente pode fazer, que dúvidas costumam vir, que perguntas as pessoas costumam fazer, o que é difícil, vocês podem fazer aí no grupo também, conversando sobre temas difíceis para vocês chegarem no alinhamento, o que eu responderia, o que seria melhor responder nessa situação, como deveria agir nessa e nessa situação. Vocês podem também simular, né, como acho que vocês já fizeram na aula passada, uma simulação de evangelismo um com o outro. Vocês podem agora fazer uma roda e conversar sobre dificuldades que podem aparecer no evangelismo, na hora de evangelizar, dificuldade às vezes de evangelizar na família, um dá a experiência que já teve de sucesso, o outro conta a sua dificuldade e vocês vão ajudando um ao outro. Essa é uma forma prática de vocês irem desenvolvendo também, né, formas de você abordar, forma de você evangelizar e discipular, seguindo, claro, o modelo que nós já demos, que é o modelo de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, obrigado por estar aí até o fim e nos vemos no próximo sábado.